Então, nesse caminho da gente se autoconhecer, da gente identificar, tanto na nossa mente, no nosso corpo, que é um inteiro, que emoções a gente está sentindo, vem um outro aspecto que é uma tendência que o ser humano tem, e é de todos, que é de fugir das coisas ruins e buscar as boas. E ok, isso evolutivamente foi muito importante. A gente tem que fugir das coisas que nos fazem mal, que ameaçam a nossa existência, e a gente busca as que nos fazem bem, as que agregam a nossa existência. Só que lá nos primórdios da nossa espécie, as ameaças eram, por exemplo, um leão, um urso que ameaçava a existência. E a busca da sobrevivência era comida, né? Comida, água, suprir necessidades básicas. Na nossa vida moderna, o nosso leão, o urso que nos assusta, pode ser perder o emprego, pode ser uma briga com o seu companheiro, com a sua companheira. Enfim, e a nossa sobrevivência ela tá muito mais além do que só as necessidades básicas de fome, de segurança, de sono, de higiene. Então as coisas são mais complexas hoje em dia. Só que também nesse processo de evolução, e está muito relacionado com o que a gente falou de como a gente vem conduzindo as nossas vidas, eu falo do mundo ocidental de uma maneira geral, a gente se desconectou das nossas sensações, do nosso corpo, e nessa evitar o que nos faz mal e buscar o que nos faz bem, a gente também perdeu uma oportunidade que quando eu sinto algo, uma emoção, um medo, uma preocupação, a gente tende logo a fugir daquilo. Ou seja, evitar a qualquer custo. Então, se acontece um fato, ao invés de lidar com aquilo, a gente foge. Só que essa emoção, essa preocupação, seja lá qual a questão que está acontecendo, ela não é tão grave para a nossa existência como foi um leão, como foi um urso. Mas a gente manteve a maneira de enfrentar. Então, esse evitar, esse fugir das coisas ruins do nosso hoje, que são medo de ficar triste, medo de lidar com uma perda, medo de lidar com alguma ameaça ou algo, também nos fez perder a chance de poder aprender com aquilo. Então, essa nossa tendência de fugir das tristezas, de não querer olhar para as coisas que não estão bem na nossa vida, nos tira essa oportunidade de resolver isso. Porque para a gente resolver uma situação difícil, a gente precisa primeiro olhar para ela de frente. Primeiro aceitar que ela existe, essa sensação ruim, olhar para ela de frente com coragem, porque coragem não é ausência de medo, mas é ir com medo mesmo assim. E aí, com essa coragem, a gente enfrenta, vê o que essa situação quer me ensinar. E aí, a partir dessa aprendizagem, aí sim você solta essa sensação, esse sentimento, esse medo, enfim. Mas o encarar de frente o que o nosso corpo, que os nossos sentimentos, emoções estão nos dizendo é super importante. Existe um termo técnico para isso que se chama evitação experiencial, né? Que é justamente isso, eu evito experienciar as sensações que não são boas, que não são agradáveis. E aí eu busco só o agradável. Mas a gente também aprende que não é só do bom que a gente aprende. Às vezes é justamente das situações difíceis da nossa vida que a gente tira os maiores aprendizados. É das situações difíceis é com elas que a gente cresce e se desenvolve como pessoa. Se a vida fosse totalmente fácil, totalmente tranquila, a gente não teria um estímulo para se desenvolver e crescer. Então, esse aspecto é muito importante. A gente reconhece no nosso corpo, nas nossas sensações emocionais, o que está acontecendo e, principalmente, lida de frente com isso. A gente não evita, a gente não foge, porque não é uma ameaça tão grande assim como evolutivamente a gente era acostumado no início da nossa espécie. Então, tenta fazer essa experiência na próxima vez que você tiver com uma sensação ruim, dar um tempo para que essa sensação surja, né? Que você não abafe isso. E aí você se pergunta, o que isso está causando em mim? O que isso significa para mim? O que isso quer me ensinar? E aí sim, você deixa essa sensação, esse acontecimento, esse pensamento ensinar ao porquê veio, porque as dores, elas têm uma finalidade que é que é mostrar que algo não está bem, né? Se não fosse assim, a gente não reconheceria as nossas doenças e não faria o tratamento necessário para curar.
Então, o que que essa dor tá me dizendo? O que que ela veio para me ensinar? Aí você acolhe esse ensinamento e aí sim depois você deixa isso ir. Você não precisa guardar dentro de você.